Se você perguntar para alguém qual que é a diferença entre contraditório e ampla defesa, muitas pessoas vão te dizer que é a mesma coisa, mas não é. Embora ambos sejam dois princípios muito importantes e sejam necessários um para o outro, eles são distintos. Então, assim, esses princípios, eles não são apenas diferentes, mas eles dependem um do outro. E entender isso pode mudar completamente sua visão sobre o processo. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, prevê que a todos é garantido, dentro de um processo, o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não é uma opção do Estado, e sim uma garantia mínima para todos aqueles que estejam dentro de um processo. Sem esses dois princípios, não existe propriamente um processo, um procedimento, mas sim uma imposição. Imagina você não poder contrariar, você não poder se defender daquilo que está sendo imputado a você. Primeiramente, o que significa o contraditório? O contraditório, de maneira simples, ele quer dizer que ninguém pode ser surpreendido dentro de um processo. É o direito de conhecer o processo, de saber o que está sendo alegado, de saber quais são as provas e principalmente de poder se defender daquilo ali. A doutrina aponta 3 elementos essenciais ao contraditório. São eles: a informação, a participação e a paridade de armas. Ou seja, você precisa saber do processo, você precisa ter condições de participar daquele processo e principalmente você precisa que sejam asseguradas as condições de você se defender da mesma forma que você está sendo atacado. Ter condições minimamente equilibradas para poder se defender. Perceba aqui uma distinção. O contraditório, ele vale tanto para a acusação quanto para a defesa. Agora, falando propriamente da ampla defesa, qual a diferença? O que é a ampla defesa? Primeiramente, a ampla defesa ela não é bilateral. Ela não é para a acusação e para o réu, e sim apenas para o réu, aquele que está se defendendo. Como ensina a doutrina, o acusado, dentro de um processo, ele é sempre a parte mais fraca. Ele é, por natureza, o mais fraco dentro de um processo contra o Estado. Por isso, a Constituição garante ao acusado o direito da ampla defesa. A ampla defesa se divide em 2 partes. A primeira é a autodefesa e a segunda é a defesa técnica. Autodefesa é o direito de falar, de poder se explicar, de contar a sua versão dos fatos, enquanto a defesa técnica é a possibilidade de ser assistido, de ser defendido por um advogado, por um profissional capacitado para te garantir uma defesa nos limites da lei. E aqui eu faço um destaque muito importante. O acusado ele pode ficar em silêncio, ele não é obrigado a responder nada. No entanto, nunca, jamais, ele pode ficar sem uma defesa técnica, porque sem um advogado, sem a possibilidade de ser exercida para ele uma defesa técnica, todo o processo ele é nulo. Agora, falando da relação entre contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, como eu já disse, eles não são sinônimos. Eles funcionam como engrenagens que trabalham dentro de uma máquina, a máquina do processo. Sem contraditório, não existe defesa, porque o contraditório ele te garante o elemento da informação, de poder participar, de saber o que tem no processo. E sem a ampla defesa, que é o direito de você poder se defender, o direito de você usar de todos os meios disponíveis para se defender, o contraditório ele vira uma mera formalidade vazia. Você até pode responder um processo, mas se não for garantida a você a ampla defesa, aquele processo ele é nulo. Por isso que se diz que o contraditório ele é bilateral, enquanto a ampla defesa é apenas para o réu. Ou seja, todas as partes devem ter direito a saber sobre o processo, a ter as informações, conhecimento das provas. No entanto, a ampla defesa é apenas para o réu. É só ele quem precisa se defender dentro do processo. Agora, falando um pouco sobre a aplicação técnica do contraditório e da ampla defesa. Um exemplo: o réu ele não é citado em um processo. Se ele não foi citado do processo, ele não tem conhecimento. Consequentemente, é cerceado dele o contraditório, que é o direito dele saber, dele tem informações sobre o processo. Já um exemplo sobre cerceamento da ampla defesa. O réu ele foi citado, aí ele foi garantido o contraditório, ele tem conhecimento do processo, ele pode apresentar uma defesa. Só que ele não pode custear um advogado, que é a defesa técnica, que a todos é garantida dentro do processo penal. Consequentemente, se não for designado a Defensoria Pública ou a Advocacia Dativa para realizar a defesa dele, e ele for condenado sem
sem ter tido essa possibilidade de defesa técnica, todo o processo é nulo. Basicamente, essa é a diferença entre o contraditório e a ampla defesa. São princípios técnicos, mas além propriamente do campo teórico, do campo técnico, eles estão presentes diariamente na prática. Entender a diferença entre esses dois princípios garante a você o conhecimento sobre o processo. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal.